Tiago Gardinali, diretamente de Milão. Tiago, boa tarde. Olá, Nani Camargo, boa tarde a você, boa tarde a todos da Educadora, a Tayla Ramos, o Carlos Alberto, o Bruno Bortolã. Um grande abraço a todos os ouvintes, né, e também a todos que nos acompanham através das plataformas digitais. Estamos aqui em Milão, agora 4 da tarde, 22 minutos. Os termômetros por aqui registram 2 graus, viu, Nani? Tiago, aqui tá um calor, olha, me deu inveja, né? Porque aqui nós estamos no ar-condicionado no estúdio, né? Eu até pensei, dei boa tarde pro Tiago, né? Não tinha noção do fuso horário, mas então, 4 da tarde aqui, exatamente 1h23, muito calor. 32 graus, né? 32 graus aqui, Tiago, bom revê-lo, viu? Fico feliz de estar falando com você novamente. E este assunto em pauta, né, movimenta a Polícia Federal Brasileira e esta ligação do PCC com a máfia italiana, enfim, o envio de drogas aqui do Brasil diretamente para a Europa, que era intermediada por esses 2 grupos criminosos que agora estão na mira tanto da Polícia Federal como também da Polícia Italiana. Quais as informações sobre isso, Tiago? Pois é, Nani, na verdade nós temos 2 assuntos, não é, que unem as polícias italiana e brasileira. Um deles é o caso Cesare Battisti. Daqui a pouco nós atualizamos as informações a respeito desta situação. Mas a grande novidade é a ligação, como você bem disse, entre a máfia italiana e o primeiro comando da capital. Veja só, 2 grandes grupos criminosos. Trata-se de uma conexão internacional movida pelo tráfico de drogas. Aliás, é o tráfico de drogas o principal patrocinador do PCC aí no Brasil e também uma rentável fonte financeira da máfia italiana aqui na Itália. O grupo é conhecido como 'Ndrangheta, é a principal máfia italiana. Surgiu na Calábria, região sul da Itália, mas hoje ela está em todo o território italiano. O que chama a atenção, Nani, é que aqui na Itália, a máfia italiana, ela tem raízes, ela tem ligações com a política, com os serviços públicos. Fazendo uma comparação a grosso modo, Nani, a máfia aqui na Itália, ela funciona um pouco como as milícias no Rio de Janeiro, como as facções criminosas do Brasil. Na verdade, ela está enraizada, né, em várias áreas da sociedade. A novidade é a prisão de 40 pessoas aqui na Itália e de 13 pessoas aí no Brasil, no Porto de Santos. A rota da droga funciona da seguinte forma: a cocaína da Colômbia e da Bolívia entra no Brasil através das vias terrestres. Nós sabemos que, infelizmente, as fronteiras brasileiras estão totalmente fragilizadas. A droga entra com facilidade no território brasileiro e vem aqui à Europa através dos navios. Existe um sistema de corrupção nos portos brasileiros. Infelizmente, muitos funcionários, né, acabam fazendo parte deste esquema de corrupção. E a droga sai através do Porto de Santos, do Porto de Rio de Janeiro, do Porto de Itajaí, Santa Catarina e também de Salvador, na Bahia. A Polícia Federal no Brasil prendeu nesta semana 13 pessoas no Porto de Santos e acabou realizando vários mandatos de busca e apreensão. E essa conexão chama a atenção porque existem integrantes da máfia italiana residindo aí no Brasil e fazendo toda essa conexão para que a droga possa sair da Colômbia e da Bolívia, passar pelo território brasileiro, chegar até os portos, dos portos vir aqui até a Itália e ser distribuída para vários países europeus. É algo realmente assustador, não é, Nani? Com certeza, Tiago. Estava lendo a respeito do assunto e segundo as investigações, pelo menos nos últimos 2 anos, olha só,
Cerca de 2 toneladas de cocaína já foram enviadas para a Europa e as cifras são milionárias aí, com faturamento para esses grupos de mais de R$ 1 bilhão. Quer dizer, o número deve ser muito maior, porque são grupos que atuam por muitos anos e têm muito poder, inclusive dentro da polícia, né, Tiago? É verdade, é um sistema de corrupção internacional. Estes integrantes da máfia italiana, eles conseguiram criar um sistema de comunicação aí no Brasil para que não fossem detectados, para que a comunicação, as ligações telefônicas não fossem interceptadas pela Polícia Federal. Houve um trabalho, uma operação-tarefa conjunta entre Polícia Federal da Itália e Polícia Federal do Brasil para poder criptografar esta comunicação, não é, da máfia italiana, junto com o PCC, e identificar os principais integrantes e poder realizar estas prisões. E mais, Dani, a máfia italiana se comunica através de códigos. Aqui na Itália existem muitos dialetos, né, até pela história da unificação do território italiano, né? Que eram regiões autônomas, regiões separadas e com dialetos, né, diferentes. Então, a máfia se comunica através de códigos cifrados que são atualizados mês a mês. É algo praticamente como acontecia durante o período do nazismo, né, em que havia necessidade da criptografia, da identificação da comunicação entre os grupos criminosos. Então, veja a complexidade desse sistema e essa conexão entre PCC e a máfia italiana. O PCC, infelizmente, se fortaleceu economicamente muito nos últimos anos, não é? Então, existe ainda toda essa questão aí dos presídios, dos líderes do PCC, que estão presos, mas de dentro da cadeia comandam as operações econômicas do PCC, e agora essa conexão internacional com os integrantes da máfia aqui da Itália e alguns dos representantes da máfia que estão aí no Brasil, né? Muito bem, Tiago, como você citou, estamos aqui eu, né, Nani Camargo, Tayla Ramos, Bruno Bortolã, Carlos Alberto. Bruno, quer fazer alguma pergunta para o Tiago, diretamente de Milão, na Itália, falando ao vivo com a educadora? Quero sim, primeiro agradecer o Tiago por essa oportunidade, pela gentileza de entrar ao vivo da Itália agora. Atualiza para a gente o horário da Itália nesse momento, Tiago. Agora 4h30 da tarde. Aliás, estou do lado de uma igreja aqui, acabou de tocar o sino aqui, 4h30 da tarde. E nesse momento começa a escurecer aqui, viu, Bruno? Nós estamos no período de inverno, né? Então, daqui a pouco já escurece. 4h30 começa a escurecer. Eu quero perguntar para o Tiago o seguinte. Aqui no Brasil, nós estamos ainda, né? Vamos dizer que, acredito que no meio da Operação Lava Jato, que foi inspirada na Operação Manipulite, a Operação Mãos Limpas aí da Itália. A Operação Mãos Limpas começou também com a investigação de políticos e da máfia. E eu gostaria de saber do Tiago quais foram os desdobramentos da Operação Manipulite para essa parte política, da relação da política com o crime organizado, com as máfias italianas. E se depois do final, né, das operações na década de 90, final de 90, essas operações continuaram. Como que isso, se isso continua e como continua na Itália, e se você traça um paralelo agora para o futuro, né? Nós temos o juiz Sérgio Moro nomeado como futuro ministro da Justiça e nos seus discursos dizendo que a segunda parte, né, da operação, se com a operação Lava Jato, a pesca era feita com varinha, né? Ali peixe por peixe, agora vai ser com rede, com tarrafa, nas próprias palavras do presidente eleito Jair Bolsonaro. Eu gostaria que você traçasse um pouco da Operação Mãos Limpas com a Operação Lava Jato e principalmente agora com essa ligação, né, pega do PCC com a máfia italiana, se você acha que o trabalho do juiz Sérgio Moro e desses desdobramentos da Operação Lava Jato poderá
efetivamente pegar o crime organizado também. Limpas aqui na Itália, ela conseguiu colocar uma certa ordem em muitos setores da administração pública. É uma operação vista com muitos bons olhos, né? Por vários críticos, por especialistas na área política. Foi uma operação que ela teve eficácia. Porém, vale lembrar que o Sérgio Moro italiano, né, um dos juízes da operação, né, fazendo aqui uma comparação, ele foi assassinado em um atentado terrorista cometido pela máfia italiana. Então, a ligação da máfia italiana com a política, ela acaba interferindo até na questão do judiciário. Então, a Operação Mãos Limpas aqui na Itália, ela enfrentou muita resistência, ela enfrentou muita dificuldade e mesmo assim ela conseguiu ir adiante. Então, ela é vista e considerada como uma operação que realmente foi bastante eficaz, mas acabou vitimando integrantes da operação, entre eles um juiz que acabou morrendo em um atentado no sul da Itália, quando integrantes da máfia italiana colocaram bombas por baixo do pavimento do asfalto de uma rodovia e justamente quando este juiz estava passando, eles acionaram os explosivos e ele acabou sendo assassinado. Então foi uma operação difícil de ser realizada. Mais uma vez, enfatizo essa problemática da máfia italiana enraizada em muitos setores da sociedade. Para você ter uma ideia, na cidade de Nápoles, a coleta de lixo é controlada pela máfia. Por isso até que eu fiz um paralelo com as milícias do Rio de Janeiro, né? Porque é quando uma organização aí, criminosa, uma organização acaba interferindo em questões da administração pública, com o objetivo de arrecadação de dinheiro, e daí entram as questões de tráfico de drogas, como nós estamos comentando aqui da 'Ndrangheta com o PCC, mas houve dificuldade para a Operação Mãos Limpas aqui na Itália, mas ela conseguiu colocar ordem na política e é o que nós estamos vendo no Brasil, né? De certa forma, ainda bem, né, que a Operação Lava Jato brasileira está conseguindo moralizar a política brasileira. Tiago, boa tarde. É a Tayla. Sobre essa relação entre a máfia italiana e o PCC, eu gostaria de perguntar o seguinte. A máfia italiana é uma organização que é conhecida internacionalmente. Agora, o PCC é uma facção famosa dentro do Brasil. Eu queria saber como que essa ligação, então, entre a máfia e o PCC tem repercutido aí na Itália. O que tem noticiado os principais veículos? Acompanhei um pouquinho do seu bate-papo no sábado com o Paulo Eduardo, também aqui do Educador, e você mostrava alguns dos principais jornais aí da Itália, falando um pouquinho sobre esse caso. Então, qual tem sido a repercussão do PCC, dessa ligação do PCC com a máfia aí na Itália? Chegou aqui à Itália, como a informação sobre o PCC chegou à Itália como uma poderosa facção criminosa do Brasil, que tem os seus principais líderes nas penitenciárias, e das penitenciárias controla, não é, o crime organizado no Brasil, e que o PCC está dando um passo além para reforçar o seu caixa, para reforçar a sua economia. O PCC começa a realizar esses negócios internacionais e encontra na máfia italiana uma parceira justamente para o tráfico de drogas internacional, que é extremamente rentável. Como a Nani citou, né, nos últimos 2 anos, a movimentação de mais de R$1 bilhão, isso que se sabe, né? 2 toneladas de cocaína. Então, é uma ligação que chama a atenção. A máfia italiana é conhecida pela sua ousadia e a Itália agora conhece essa outra faceta do Brasil, né? Esse outro lado do Brasil aí, chegando a informação sobre o PCC, a facção criminosa que domina os presídios do Brasil e que agora tem esta parceria com a máfia italiana. Carlos Alberto falando, Tiago, muito prazer falar com você. Queria dizer primeiramente do grande respeito que eu tenho pelo seu trabalho, você que tem feito um trabalho notável no jornalismo, especialmente na esfera criminal. Eu queria saber de você se você entende que esta ligação do PCC com a máfia italiana e agora o Brasil, que durante muitos anos, liderado pelo governo petista, fez questão de esconder o Cesare Battisti e agora
na última tacada, eventualmente, do Michel Temer, talvez até por um pedido do novo presidente eleito, Jair Bolsonaro, a extradição do Cesare Battisti. Pode ser que o Brasil esteja dando esta cancha no sentido de querer aproveitar também a expectativa de se infiltrar no PCC aí na Itália? Linhos, um grande abraço a você, prazer, satisfação falar com você também, Carlos Alberto. Olha, realmente esse assunto Cesare Battisti tem provocado muitas emoções aqui na Itália. Vou mostrar para você algumas manchetes dos jornais. Esse jornal aqui, que é o jornal O Dia, diz aqui: peguem ele, prendetelo, peguem ele, peguem o Cesare Battisti. Aqui no jornal, num outro jornal italiano, a manchete diz o seguinte: a extradição foi assinada, mas o Cesare Battisti está desaparecido. Aqui no Corriere della Sera, que é o mais importante jornal italiano, a informação é de que o Cesare Battisti está desaparecido, foi assinada a extradição, e aqui tem uma foto do Jair Bolsonaro, né? Que tem sido muito elogiado pelo vice-premier italiano Matteo Salvini. Então, o Bolsonaro tem sido muito divulgado, muito comentado aqui no noticiário italiano. Por que eu disse que o assunto Cesare Battisti divide opiniões? Quando foi dada a notícia da ordem de prisão e do pedido de extradição, né, assinado pelo presidente Michel Temer, a Itália comemorou, porque há muito se espera que Cesare Battisti retorne à Itália para cumprir a pena de prisão perpétua pelos 4 assassinatos. Ele é acusado de 4 assassinatos cometidos nos anos 70, quando ele fazia parte de um grupo, os proletários comunistas, um grupo de terrorismo da esquerda, que tinha grandes conflitos com grupos da direita na Itália durante os chamados anos de chumbo, e a Itália espera poder cumprir a pena de prisão perpétua para o Cesare Battisti. Porém, ao mesmo tempo que houve a comemoração, houve a lamentação, porque ele está desaparecido, não se sabe onde ele está. Então, a Itália espera que o Brasil possa cumprir esta ordem de prisão e extraditar o Cesare Battisti para a Itália, para que finalmente ele possa cumprir essa prisão, essa pena, né, de prisão perpétua, né? E o debate político, ele é muito interessante também, Carlinhos, porque nesse momento o governo italiano é um governo de extrema-direita que dialoga com o governo norte-americano, do Donald Trump, e agora dialoga com o governo brasileiro do Jair Bolsonaro, né? Então, é um alinhamento, né, à direita dos países que está gerando esta comunicação entre os seus líderes e repercutindo bastante, né, nas ações do dia a dia da população, né, Carlinhos? Exatamente no momento em que também o presidente americano Donald Trump anuncia a retirada das tropas de Israel e da Síria, exatamente por ter já vencido eventualmente a guerra contra o narcotráfico também vindo daquela região do mundo, não é verdade? Agora, o interessante nessa questão do tráfico de drogas, o PCC, ele, na verdade, busca, não é, estas conexões internacionais, estes novos negócios, porque após a militarização do Rio de Janeiro, né, após a ocupação das comunidades por parte do Exército, o Comando Vermelho no Rio de Janeiro perdeu o poder e passou a se espalhar em outras partes do Brasil e concorrer com o PCC. Quer dizer, veja só a cadeia de acontecimentos, né, que acabou gerando, né, essa aproximação do PCC com a máfia italiana. O PCC passou a ter concorrência interna no Brasil, porque o Comando Vermelho se espalhou para outros estados. O PCC de São Paulo também ampliou a sua atuação para outros estados, mas o Brasil
criminalmente ficou pequeno para o PCC, então ele passa a ter uma parceria internacional com a máfia italiana. Realmente, se a gente faz essa análise da criminologia, né, faz um retrato global da situação, é algo que assusta bastante, né? Muito bem, Tiago. Tá muito frio aí, você não tá muito agasalhado e vai passar o fim de ano aí. Como é que tá seu italiano, Tiago? Eu não vou querer conversar com você italiano porque eu vou passar vergonha no ar, né? Mas você é sacudido, eu te conheço. Não, tá frio realmente, apesar que os efeitos do aquecimento global estão presentes aqui também, Nani. O inverno italiano já foi muito mais rigoroso. As pessoas comentam que nessa época, anos atrás, a temperatura era de -10 até -15 graus com neve, né? Então agora nós temos, nesse momento, deve estar por volta de 1 grau, 0 grau, daqui a pouco cai um pouquinho para -1, -2. Então, assim como nós estamos vendo os efeitos do calor intenso no Brasil, né, com cidades aí que chegam até sensação térmica de até 80 graus, aqui o frio não está sendo um frio tão rigoroso, né? Então, é também o efeito do aquecimento global no frio, né, durante o inverno, mas é um frio que não é tão rigoroso. A língua italiana é muito apaixonante, Nani, é uma língua que eu gosto muito, até porque gosto muito de ler também, a literatura, gosto muito de histórias em quadrinhos que são produzidas aqui na Itália, faço alguns trabalhos de tradução também, então é uma língua muito bacana, né? Sempre que a gente está aqui é uma forma de conversar com as pessoas, de praticar, né? De estar em contato com a cultura, né? A Itália é o cibo, né? Que é a comida, né? A cultura, né? O bate-papo. Infelizmente, vez ou outra, algumas notícias aí do noticiário que aqui é chamado de cronaca nera, né? O nosso noticiário policial, né? Aqui são os programas de cronaca nera ou jornais, né? Que noticiam aí os fatos aí policiais do dia a dia, viu, Nani? Muito bem, Bruno, quer dar um alô pro Tiago? Eu quero sim. Para liberá-lo? Eu quero perguntar, cadê a Francesca? Dove è Francesca? Francesca è una signora molto simpatica che lavora in una panetteria qui vicina. A Francesca esteve conosco no sábado, né, no show do Paulo Eduardo, explicando a diferença entre o panetone italiano e o panetone brasileiro, né? Na verdade, o panetone ele surgiu aqui em Milão. A história é muito curiosa, Bruno, porque existia uma paneteria aqui, trabalhava um rapaz chamado Tony, pão em italiano é pane, e esse rapaz criou uma sobremesa de uma maneira muito simples. Ele pegou farinha, ele pegou fermento, ele pegou manteiga, ovos, misturou tudo ali, deixou fermentando um pouco, e essa sobremesa passou a ser chamada de pão do Tony, ou seja, pane di tone, panetone, né? Então virou o panetone. Isso muitos anos atrás, né? É uma história de criação do panetone aqui na Itália, na cidade de Milão. Mas o panetone aí no Brasil, ele é feito com margarina e com leite condensado. Algo inadmissível na culinária original italiana. O panetone do Brasil ele é mais doce do que o panetone aqui da Itália. E ele é feito, até talvez, né, pela questão da escala industrial, com mais velocidade. Aqui na Itália, o panetone tem que ficar fermentando por 3 dias. E é a fermentação que cria aqueles furinhos do panetone, né? Então, o vero panetone italiano, a verdadeira receita do panetone italiana, feita aqui na Itália, é diferente do Brasil. Nós não podemos dizer que está errado o que é feito no Brasil, né? São as variações, né, da gastronomia, da cultura, né? Como a pizza que nós comemos no Brasil é totalmente diferente da pizza aqui da Itália, né? A pizza aqui da Itália ela é massa fina, com um pouquinho de pomodoro, que é o molho de tomate, né? Um pouquinho de queijo, são 4 ou 5 sabores, ela é servida de forma individual num prato, né? Eles não conhecem aqui na Itália essa mega pizza que nós comemos aí no Brasil, né? A pizza cheia de ingredientes, que é dividida na mesa, né? Então são as alterações, as variações aí da culinária, né? Os imigrantes italianos
no início levaram a receita original, mas ela acabou sendo modificada e incrementada aí no Brasil, né? Tiago, você sabe que eu sou filho de italiano, né? Italiano nato, meu pai veio ao Brasil com 20 anos. Eu não sei falar nada italiano, mas algumas coisas que eu me lembro da Fala infância... agora, Carlinhos. Não, tem um ditado aí que talvez reflita um pouco do seu trabalho que está acontecendo aí na Itália. Você está vivendo uma nova experiência profissional, depois de demonstrar toda a sua competência, o seu profissionalismo aqui no Brasil, você está vivendo uma nova experiência. Tem um ditado italiano que diz assim, que lascia na strada vecchia e piglia na strada nova, sabe aquilo que lascia, mas não sabe aquilo que trova. Como é que é isso para você? É verdade, né? Quem deixa um caminho, né, antigo, né, encontra, vamos dizer, uma nova direção. Olha, realmente, né, a possibilidade de nós estarmos ampliando os nossos horizontes, ela é sempre muito válida, não é, Carlinhos? Pois é. Realmente a cultura europeia, todos os acontecimentos, né, falando um pouquinho da nossa praia, né, que é o jornalismo, né, os acontecimentos que dizem respeito à comunidade europeia, à economia, às movimentações políticas, a crise migratória aqui da Europa, né? A Itália que tem vivenciado essa situação, né? Com os imigrantes batendo a sua porta, né? Porque justamente chegam através do sul da Itália, então é um problema que a Itália tem que resolver, né? A chegada destas pessoas aí que são os refugiados, né? Que saem dos seus países por situações de guerras civis. Então, a gente poder ampliar um pouquinho, né, os nossos horizontes e conhecimentos, lidando com essas questões, né, que são as questões mundiais, atuais, fazem parte da sociedade, que nós teremos que aprender a lidar com elas, né, porque são as alterações que estão acontecendo no mundo, né, os assuntos que dizem respeito aí a todos nós e ao futuro da humanidade. Então é sempre muito interessante a gente está em contato com os acontecimentos aí do Brasil, né? Com a política, com a economia, com os assuntos policiais e está em contato também com os assuntos que acontecem aqui na Europa, né, Carlinhos? Olha, mais uma questão que eu estou trocando uma ideia com o Bruno aqui. Nós vamos fazer uma recomendação que está pertinho aí para tomar um Brunello de Montalcino, né? Estou esperando o meu, inclusive. E que você, quando vier ao Brasil, nos traga um também aqui, porque nós estamos com saudade para experimentar um Brunello de Montalcino. Vou levar também um limoncello, né, que é muito famoso, né, a grappa italiana, né, tem um drink muito famoso aqui, talvez um pouco mais no verão, que é o Spritz, né, que inclusive é servido, eu estou aqui numa região, no sábado com o Paulo Eduardo eu fiz o link da região central de Milão. Aqui, Carlinhos, é a região do Naviglio. Milão, muitos anos atrás, era como Veneza. Ela tinha vários canais aquáticos, a cidade tinha vários canais aquáticos e depois estes canais foram eliminados e sobraram 2. Eu estou aqui do lado de um deles, né? Então as pessoas costumam, né, se sentar aqui ao lado nos barzinhos, logicamente que durante o verão fica muito mais cheio, né? O pessoal vem aqui tomar alguns drinks, mas durante o inverno também há procura, porque os estabelecimentos têm aquele sistema de calefação para atrair o público, né? Então o pessoal, daqui a pouco, final da tarde, o pessoal vem aqui ao lado aqui para pedir os seus drinks, né? Logicamente que a chocolata calda, né? Que é o chocolate quente, aqui os drinks aí que combinam mais com o inverno, mas é tradição dos italianos no final da tarde. O happy hour brasileiro aqui é chamado de aperitivo, né? Eles fazem o aperitivo do final da tarde. E aqui nessa região, uma região bastante movimentada, a região do Naviglio, o que sobrou dos canais de água, né, de Milão, com o passar dos tempos, né? Então é uma área bastante movimentada aqui da cidade de Milão. Mais no sul da Itália pode ser um primitivo de Manduria, que também é muito bom. Ou se tiver na região de Nápoles, você teve Nápoles recentemente, falando inclusive aí da máfia, né? Pode ser um Aglianico, que é uma da região de Salerno, Campania, né? Que é o estado onde Nápoles é a capital. Olha, Carlinhos, aí nessa área das bebidas, você dá um banho, você conhece muito mais do que eu. Eu realmente não tenho 1% do seu conhecimento nessa área, preciso estudar.
Tô me enturmando um pouco mais aqui com os vinhos aí, mas essa questão das bebidas típicas, até porque cada região da Itália tem a sua particularidade da comida, da bebida, das questões culturais também, aí no que diz respeito aos dialetos, às expressões. Então, realmente, a Itália, até pela sua história, né? Porque com a unificação, né, as várias regiões que eram autônomas, né, que tinham a sua vida independente, se juntaram, né, houve a unificação da língua. Aliás, uma curiosidade, né, quem proporcionou a unificação da língua aqui na Itália foi a rádio, a RAI, né, que é a rádio italiana, a rádio e televisão aqui da Itália, e tanto no rádio quanto na televisão, nos anos 50, né, logo depois da Segunda Guerra Mundial, eles tinham muitos programas para ensinar o italiano para os italianos, né, que hoje é o chamado italiano standard, né, porque as pessoas falavam vários italianos diferentes, então elas não conseguiam se comunicar. Você imagina, era como se fosse o paulista não consegue conversar com o carioca, não consegue conversar com o baiano, não consegue conversar com o gaúcho, e daí vem uma empresa de comunicação para unificar a língua, né, para fazer com que as pessoas pudessem falar uma língua padronizada, né? Essa é uma curiosidade entre tantas aqui da Itália. Não conheço tanto assim não, foi só uma brincadeira aqui, mas um grande abraço para você e sucesso aí no seu trabalho. Que você venha trazer sempre novas experiências, como tem feito para nós aqui no Brasil. Muito obrigado, um grande abraço aqui, tá bom? Obrigada, viu, Thiago? Um grande abraço. Um abraço, Carlinhos. Sucesso para você na Educadora e também na Estéreo Som. Até quando você fica aí, Thiago, pra gente te liberar? Na Itália? Eu fico aqui ainda mais um pouquinho, vou ficar ainda até janeiro, tendo alguma novidade, tendo alguma nova informação, nós voltamos a falar, viu, Nani? Thiago, muito obrigada, então, parabéns a você, boa sorte aí e estamos à disposição aqui. Surgir qualquer novidade desses dois casos, estamos por aqui. Um abraço. Combinado, continuamos em contato, um abraço a você, um abraço a Tayla Ramos, ao Bruno Bortolan, ao Caio Bortolan, enfim, a toda a equipe aí da Rádio Educadora, os amigos que nos acompanham pelo rádio e também pelas plataformas digitais. Muito obrigada. Conversamos ao vivo diretamente de Milão, na Itália, com o jornalista Thiago Gardinali. A gente vai ao intervalo comercial e na volta tem mais Educadora Meio-Dia. Você está conectado em todas as plataformas. Educadora Meio-Dia.